O tema central do vídeo de hoje é a inflação oficial brasileira medida pelo IPCA. Deu 0,23%, uma queda substancial em relação ao mês anterior e é o menor percentual de alta média dos preços desde agosto do ano passado. Uma boa notícia, sem dúvida, mas quais serão as decorrências deste fato para o futuro? É isso que nós vamos centrar nessa análise e também vamos tratar rapidamente a respeito da queda dos depósitos em poupança aqui no Brasil. Será que isso é uma coisa grave ou é mais um alarde para as pessoas se assustarem com alguma coisa que deveria vir de ruim e não vai vir? Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Vamos lá para o trabalho, gente. Bom, conforme eu falei na introdução, o IBGE divulgou hoje a inflação oficial brasileira, o IPCA, que mede os preços ao consumidor entre o primeiro e o último dia de cada mês, no caso de maio. O que aconteceu? Uma alta de 0,23%, quando os analistas de plantão previam praticamente ou mais do que o dobro disso, em torno de 0,5%, 0,51%. Como é que foi cair tantos preços aqui no Brasil, gente? Eu, Eduardo Starosta, do canal Fora de Curva, vou explicar para vocês e na verdade é muito simples, não tem mistério nenhum. Vamos lembrar que na virada do mês passado, de abril para maio, houve sim uma redução no preço dos combustíveis no varejo em função da redução dos valores cobrados pela Petrobras. E isso realmente impactou na inflação de maio, especificamente no setor de transportes, que registrou a deflação de 0,57%. Também colaborou muito para esse resultado, que eu diria que é dentro das metas ideais da inflação brasileira, uma desaceleração muito forte no preço de alimentos e bebidas. Vamos ver, eu estou mostrando a tabelinha para vocês. Em abril teve uma alta de 0,71% e caiu para 0,16% no mês passado, em maio, portanto. E isso também foi muito importante para desacelerar os preços aqui no Brasil. Um outro item que caiu de maneira significativa, junto com o setor de transportes, foi artigos de residência. Queda de 0,23%, mas realmente esse grupo de consumo impacta pouco na composição da inflação brasileira. E aí, continuando, comunicação alta de 0,21% dentro do esperado, educação 0,05%, lembrando que o reajuste do preço das mensalidades escolares ocorre normalmente entre janeiro e fevereiro, e daí depois disso nós temos o outro lado da inflação, qual seja os segmentos, os grupos de consumo que tiveram maiores altas. E aí vão destacar, por importância, em primeiro lugar, saúde e cuidados pessoais. Alta de 0,93%, quase 1%. Esse grupo vem desde fevereiro mostrando inflações extremamente elevadas, não só em função de reajuste de plano de saúde, de consultas médicas, mas também dos remédios. Isso aí está pegando, pelo menos nesse período do ano, muito forte. Provavelmente, especificamente em relação aos medicamentos, isso vai dar uma amainada nos próximos meses. Outro segmento que cresceu além do desejável para mim, o ponto zero, o ponto de equilíbrio, é 0,35% ao ano. Acima disso, temos problemas, abaixo disso está maravilha, mas outro segmento de consumo que cresceu acima então do 0,35% foi despesas pessoais com 0,64%, vestuário, as roupas 0,47% e habitação, alta do preço do aluguel, mesmo que o IGPM tenha sido negativo, de 0,67%. Bom, dentro desse quadro nós fechamos então IPCA de maio do Brasil 0,23%, como eu falei, o menor desde a deflação que ocorreu lá em agosto do ano passado. Podemos comemorar isso? Em parte sim, em parte não. Por quê? Muitos economistas já estão falando que esse resultado agora de maio, ou de maio passado, agora é junho, justifica antecipar a queda da Selic. E eu vou dizer para vocês, negativo. Por que negativo? Porque nós temos um caso específico que esse resultado foi pressionado, assim como em meados do ano passado, pela queda do preço dos combustíveis. E nós sabemos agora que na virada de maio para junho, essa queda foi embora, até subiu um pouquinho além do que estava,
por conta da retomada do ICMS pleno, ou de em torno de 21%, sobre gasolina e etanol, e parece também que vai se antecipar a reoneração do diesel, para negociar aquela história dos incentivos à compra de carros novos, mais baratos. Bom, então nós temos uma perspectiva muito clara. Se em maio a inflação do setor de transportes, ou deflação, foi de 0,57% negativo, em junho isso aí vai inverter o sinal e provavelmente vai ter um crescimento superior a 1%, pode chegar a 2%. E isso se deve a uma regra da economia, ou uma observação da economia, que é interessante, apesar de muitas pessoas não gostarem dela. Nós chamamos isso de rigidez dos preços para baixo. Quando uma coisa reduz seu custo, ou uma cadeia produtiva reduz seu custo, como é a questão do petróleo para a gasolina, da gasolina para o posto, do posto para o nosso tanque, isso aí teve uma redução de custo que fez a Petrobras reduzir preço. Quando chega na ponta final do varejo, o empresário, naturalmente, como qualquer pessoa, tenta realizar um pouquinho de lucro. Então ele não vai diminuir, se ele tem uma redução de custo de 20%, diríamos, ele até pode reduzir o seu preço final de 10% a 15%, vai querer se apropriar um pouquinho do lucro. Isso cada um de nós faz no dia a dia. Por exemplo, você que é assalariado, se tivesse uma deflação de 5%, você admitiria reduzindo o seu salário? Claro que não. Assim como os empresários têm uma certa resistência, é verdade, de reduzir seus preços, mesmo que os custos sejam menores. Isso acaba acontecendo pela competição do livre mercado, mas o primeiro momento é o que nós chamamos de rigidez de preços para baixo. Mas quando vai para cima, a conversa é diferente. A ideia é repassar o custo adicional o mais rapidamente possível. Então eu estou dizendo, apesar da queda do preço dos combustíveis, patrocinado inicialmente pela Petrobras, ter atingido os meses de abril e maio e registrado por conta disso no ramo de transportes uma deflação de apenas 0,57%, essa alta que ocorreu agora na virada do mês de maio para junho, ela vai gerar uma alta de preços muito mais significativa. Isso corresponde a cerca de 20% do consumo das famílias brasileiras. Então eu digo que esse é um forte fator de pressão da inflação agora nesse mês e também no mês que vem, e isso evidentemente vai se repercutir no IPCA final, do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, do final do fechamento do mês de junho. Então, sinto muito dizer, por esse lado não vai ficar 0,23%. Será que alimentação e bebidas vai se manter em patamares baixíssimos? Até o 0,16% registrado em maio, para mim foi uma grata surpresa, porque no mês anterior tinha tido uma alta de 0,71%. Aí nós temos que ver uma série de coisas, gente. Clima, temos que ver questão do preço internacional e, pelo jeito, pelo que eu estou observando, não estou vendo pessoalmente recuperação significativa dos principais produtos brasileiros negociados no exterior, alimentos como soja, como milho, como carne. Então, em princípio, eu vou dizer que tem uma tendência, sim, da inflação do grupo de alimentos e bebidas não superar 0,3%, mas nós vamos ter pelo menos 1,5% a 2% na área de transportes, e isso vai fazer com que a inflação, lá para cima, de novo. Então, gente, essa inflação mais baixa vai ser restrita ao mês de maio. Em junho tem pressões fortes, especialmente nos combustíveis. E para o futuro, gente, será que, passado esse impacto agora de alta de preços da gasolina, etanol, vai acalmar a inflação em julho, agosto, setembro, outubro? Bom, aí depende fundamentalmente de um ator no quadro econômico nacional, o governo. Se o governo federal continuar com essa ideia de aumentar impostos, é claro que a inflação vai continuar a se elevar. Lembrando que o próprio Executivo Federal já está falando em antecipar o IPI e impostos federais sobre o diesel para compensar essa eventual redução do preço dos carros, incentivo fiscal para as montadoras. Isso aí gera inflação, isso é pressão inflacionária. Reforma tributária que está falando.
Provavelmente ela só vai iniciar, se for aprovado, eu espero que não seja, porque ela é uma besteira, mas se for aprovada, ela vai iniciar a vigorar no ano que vem. Mas o Ministério da Fazenda vem falando de maneira muito insistente em abrir novas frentes tributárias ou voltar a cobrar imposto, especialmente de importação e IPI, sobre bases que estavam com seus impostos reduzidos. Isso gera custo. Será que o empresário vai ficar com custo e dizer eu sou bonzinho, não vou repassar preço para a população? Nada disso. Ele tem que agir conforme o mercado. Aumenta o custo dele, como eu falei, tem rigidez para baixo dos preços, mas não para cima. Se ele puder, ele vai repassar isso para o consumidor e a inflação sobe. Então, gente, para se manter inflação estável no Brasil, abaixo do 0,35%, que viabiliza uma queda efetiva da Selic, o que tem que fazer? O governo deve fazer esse tema de casa. Pelo menos que eu estou atribuindo o tema de casa. Eles não estão considerando isso, não. Reduzir ou não aumentar impostos. Se ele fizer isso, é sim pressão inflacionária, e com pressão inflacionária, nada de redução de juros. Vamos continuar pagando juros altos. O segundo assunto agora, para encerrar o Fora de Curva, e não esqueça de deixar seu like, compartilhe esse vídeo, porque são informações prognósticas a respeito do futuro muito importantes, então pode compartilhar, e quem não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, faça bom proveito aqui, talvez não desse rosto do Eduardo Starosta, mas das informações e análises do Fora de Curva, e talvez eventualmente alguma besteira que o cachorrão Starosta lá atrás venha falar. Mas gente, vamos para o último ponto de pauta, que diz respeito à retirada, uma saída líquida de 11,7 bilhões em maio dos recursos da caderneta de poupança. Quinto mês consecutivo de perdas. Isso aí já se falava, quem era de oposição no governo passado, já destacava muitas vezes as quedas da poupança, levando a crer que a população brasileira estava sem grana, então estava usando seu rico dinheirinho da poupança. E agora, desde o início do ano, mudou o governo e os amigos e inimigos da imprensa também mudaram. Quem era situação virou oposição e quem era oposição virou situação. Então cabe à atual oposição jornalística destacar a queda dos recursos líquidos depositados em poupança. Em maio foi 11,7 bilhões e normalmente isso associado ao empobrecimento. Pessoal, quem tem poupança não está tirando dinheiro porque está com orçamento apertado e precisa comprar carne e picanha para o final de semana para tomar com uma cervejinha. A verdade é que, efetivamente, existem alternativas melhores no mercado financeiro e quem se dá conta disso vai mudar a aplicação dos seus ativos, do seu dinheirinho, para papéis de remuneração mais elevada. Para ter uma ideia, hoje, atualmente, a poupança está rendendo 6,17%, mais o valor da taxa referencial, que é 2,04%, aproximando de um pouco mais de 8% ao ano. Desconta uma inflação que deve ficar entre 5% e 6%, dá um rendimento real de 2% a 3% ao ano. É isso que a poupança gera para quem aplica nesse tipo de ativo financeiro. E aí vamos passar para o título público da moda aqui no Brasil, que é o Tesouro IPCA+. Esse papel, esse título da vida pública, tem um juro real de 6,5%. Como eu falei, a poupança gera juro real entre 2% e 3%. 6,5% garantido é melhor ou pior que a poupança? Será que esses 11 bilhões e tanto foram gastos no mercado para comprar, como eu falei, carne, chuchu, abóbora e outras coisas, ou foi uma mudança de alocação dos ativos financeiros das pessoas que têm uma graninha economizada? Eu, pessoalmente, tenho plena fé que é essa a segunda opção. Enquanto a Selic estiver alta, naturalmente os recursos, os depósitos em poupança tendem a cair por conta de outras alternativas mais atrativas e ponto final, nada mais do que isso. Eu espero ter explicado essa questão para vocês, não precisa entrar em pânico sobre o Brasil, pelo menos a respeito disso. Outras questões como a reforma fiscal, eu já estou com os cabelos, não os da cabeça, porque não tem mais, mas os outros cabelos arrepiados, mas
nessa questão de mercado financeiro, de desencaixe ou redução dos depósitos em poupança, é uma explicação muito simples, muito fácil, muito razoável e não temos nada a temer. Gente, um abraço a cada um de vocês, deixe meu até breve, um bom feriado para quem vai fazer. Acredito que amanhã esteja de volta aqui no Fora de Curva, então até mais, tchau pessoal.